Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta, e vamos aqui falar sobre a entrada do Sol em Virgem, que vai acontecer agora dia 22 de agosto, em complemento aqui ao vídeo da previsão semanal, que claro, não consigo colocar um foco em todos os elementos do vídeo da previsão semanal, então aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre essa entrada do Sol em Virgem a partir do dia 22 de agosto. Bom, antes do dia 22 de agosto, então, nós ficamos aí canalizando, para a humanidade toda a energia do Sol em Leão. Então, a nível coletivo, a nível individual também, como que se manifesta a energia do Sol em Leão? O Sol em Leão, ele fica domiciliado durante um tempo, 30 dias ali, em que justamente o lado positivo é que nós podemos ser mais nós mesmos, nós podemos trazer mais potências ocultas, podemos trazer à tona, assim, muitas capacidades, forças espirituais também. Mas o lado sombra também vale muito forte e aparece muito forte a nível individual e a nível coletivo, que é essa questão de querer ver a vida do meu ponto de vista, e o meu ponto de vista é o melhor, e um certo orgulho de não querer dar o braço a torcer. Enfim, a minha visão é que importa, as demais visões não importam, as minhas escolhas, a minha percepção da vida é a que é de fato a verdadeira e as demais não são. Então isso se manifesta, como falei, a nível individual e a nível coletivo. E agora essa entrada do Sol em Virgem, para toda a humanidade, independentemente se nós temos Sol, Lua, Ascendente, Mercúrio, etc., em Virgem ou não, independentemente disso, se no nosso mapa Virgem aparece muito forte ou não, nós vamos ter que olhar aí um pouco melhor para essa energia do Sol em Virgem. Então, o Sol em Virgem, basicamente, ele nos pede mais simplicidade. Ele nos pede um momento agora de olharmos as coisas com um pouco mais de clareza, um pouco mais de pé no chão, sem querermos muitas vezes defender assim o nosso ponto de vista como se o nosso ponto de vista fosse o melhor ponto de vista do universo, sendo que nós, como seres humanos, somos muito limitados para compreender a vida com V maiúsculo. Nós temos somente 4 percepções: a percepção física, a energética, a emocional e a mental. São 4 elementos que são justamente utilizados na astrologia. Porém, a literatura da astrologia esotérica, do ocultismo, do esoterismo, abordam, além desses 4 planos que nós estamos acostumados, abordam outros 8 planos. E por isso o simbolismo do 12. Então esses 8 planos acima desses 4 é aquilo que a gente chama de espiritual. E a gente não vive neles ainda de forma plena. Então, portanto, a nossa compreensão das coisas ela é muito limitada. Então esse momento de Sol em Virgem aqui a partir do dia 22 de agosto é um momento para isso, para a gente começar a se olhar com um pouco mais de humildade, de simplicidade. O que é humildade? É realmente reconhecer, olhar para as virtudes. Sim, eu tenho virtudes que eu posso manifestar, eu tenho forças espirituais, eu tenho forças na minha alma que eu posso trazer à tona. Só que eu muitas vezes não reconheço, não aceito, ou acho que não possuo, mas eu tenho, em latência, em potência, todos nós temos. Mas também Virgem entra para agora pedir para todos nós, pedindo para que a gente possa olhar também para as nossas sombras, os nossos maus hábitos, os nossos pontos de vista errôneos, pontos de vista egoístas, olhar para isso e perceber, bom, isso também faz parte da minha natureza, mas eu aceito que eu tenho isso. E a partir dessa aceitação, então, eu começo a fazer o trabalho de justamente trabalhar isso. Porque, como sempre falo aqui no canal, toda vibração interna, ela vai para fora. Se a gente se aceita, a gente aceita os demais, a gente aceita as circunstâncias da vida. Se a gente tem compaixão pelas próprias dores e sofrimentos, nós vamos ter compaixão também pelos demais. Se nós já conquistamos uma totalidade interna, um sentimento de unidade interna, sem tanta separatividade, nós vamos conseguir gerar uma unidade fora e não vamos ficar separando e dividindo e achando que sempre o outro que está errado. Então toda a questão é sempre interna, o autêntico conflito é interno, a autêntica guerra é dentro, nunca é fora. Como já falei várias vezes aqui em vários vídeos, o culpado não é o pai, nem a mãe, nem o governo, nem o capeta, nem Deus, nem ninguém. Nós temos que ter um senso de autorresponsabilidade. Então o Sol em Virgem ele canaliza a energia do elemento terra.
E os signos de elemento terra, né, quem aí é do signo de elemento terra, touro, virgem, capricórnio, quem tem aspectos importantes no seu mapa de um desses 3 signos, sabe, né, o quanto que esses signos têm muito o pé no chão. E não caem tanto, muitas vezes, na fantasia, na dispersão, na distração. Pelo contrário, tendem a ser signos mais práticos, mais objetivos. Então é isso que nos pede, né? Como eu falei, não importa qual é a configuração do nosso mapa astrológico, não importa. Esse momento de entrada, então, de Sol em Virgem, ele nos traz isso, traz esse momento aí de clareza, de discernimento das coisas. E claro, essa ideia de Virgem aqui, saindo um pouquinho dessa praticidade aqui, até mesmo indo para um assunto que é um tanto misterioso, né? Mas simbolicamente, mitologicamente, quando a gente vai estudar a vida, por exemplo, de Buda, de Jesus, de Krishna, é comum aparecer na história desses personagens, desses avatares, a ideia de que eles foram filhos de uma mãe virgem. Então, esses 3 personagens, eu estou citando 3 aqui, mas tem vários na história da humanidade que foram reconhecidos por terem uma mãe virgem. Se isso é fato ou não, se realmente a mãe deles, né, não precisou de uma concepção ali física para que eles nascessem, eu não vou entrar nesse assunto, mas indo para a astrologia e indo para essa concepção mais esotérica das coisas, a energia de Virgem, ela tem muita conexão com pureza, purificação. Esse é um ponto importante. Então, assim, a ideia de Virgem para esse momento aqui, a partir do dia 22 de agosto, busquemos pureza, que os antigos chamavam de castidade, mas não uma castidade mal compreendida, que é aquela coisa de ficar numa castidade física e que muitas vezes não é uma castidade, não é fruto de uma pureza psicológica, pelo contrário, é pura repressão. E a repressão, na parte física, gera um monte de problemas. Eu não preciso entrar em detalhes aqui o que aconteceu na Idade Média, não preciso entrar em detalhes. Mas então, a purificação, a castidade, a pureza é necessária. É óbvio que não somente agora a partir da entrada do Sol em Virgem, mas é para toda a nossa vida. Nós vamos ter que cultivar dentro de nós muita pureza, pureza de pensamentos, pureza de sentimentos, pureza nas nossas emoções, muita purificação de elementos psicológicos, inconscientes, da criança interior, ou às vezes até mesmo da gestação, ou até mesmo de elementos que estão ali nos prendendo, até mesmo de vidas anteriores, obviamente. Então que pensemos sobre isso, que possamos refletir sobre essa questão aqui, não somente, como eu já falei, não somente a partir do 28 de agosto, mas que a gente possa levar isso para a vida o tempo todo. Mas é claro, com a entrada de Sol em Virgem, isso acaba estando mais em evidência. Então que a gente possa aí, de fato, cultivar mais a clareza, o discernimento das coisas, e entendendo que o filtro para enxergar a vida não é a mente, não são as emoções. O filtro, o verdadeiro filtro é o vazio, a ausência de desejos, egoístas e desejos pessoais. Esse é o grande filtro, né? O filtro, na realidade, é um espelho limpo, sem nenhuma interferência do nosso pequeno ego. Então que a gente possa entrar aí com o Sol em Virgem, com essa, como falei, com essa realidade, com essa simplicidade que é característica desse 6º signo, o signo de Virgem. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.